A minha parte é compartilhar com os irmãos a vida ministerial. Deus nos deu a graça de chegar aos 50 anos de ministério em maio do ano passado. E é claro que o ministério de 50 anos, nós temos aí muitas alegrias, tem muitos momentos também de grandes lutas, mas em tudo nós vemos a graça bondosa de Deus, maravilhosa. E eu queria fazer uma pergunta aqui, ou melhor, levantar uma estatística aqui. Pastores presentes que têm 40 anos para mais de ministério, podia ficar em pé? 40 anos para mais de ministério. Não é a idade, não. 40 anos de ministério. Então nós temos ali pastor João, pastor Gasparino, pastor Enéas, nós temos pastor Antônio, pastor Dair e eu. O grupo é pequeno, né? O grupo é pequeno. E quem tem de 20 a 39 anos de ministério? Aumentou um pouco, né? Aumentou um pouco, graças a Deus. Muito bem, obrigado. Quem tem agora menos de 20? Menos de 20 anos de ministério. Agora, qual será nessa estatística? Qual é o grupo mais importante? Não tem o grupo mais importante. Cada grupo é importante. Aqueles mais antigos, e vários deles já estão com o Senhor. Aquele grupo intermediário e o grupo atual. Todos têm valor igualmente. Porque vocês estão hoje, porque atrás de vocês tem uma geração um pouco mais antiga. E esses dois grupos mais atuais estão aí porque lá atrás tem um outro grupo. Que começou, que lutou muito. O nosso movimento, irmãos, é abençoado. É muito abençoado, que segundo disse Jim Wilson, uma vez numa pregação lá em Manaus, na Associação do Brasil, ele disse assim: um movimento só permanece coeso até os 50 anos. E nós estamos com quantos anos? 58 de associação. Mas a associação não começou no mesmo ano em que começou o movimento batista regular aqui no Brasil. Tem mais anos atrás. E o movimento batista regular no Brasil conta com muito mais, bem mais de 50 anos. De 58 anos. Então nós temos que dar graças a Deus, porque tivemos aqueles lá atrás que iniciaram esta obra. Alguns deles estão com o Senhor. Outros ainda estão aqui, como nós, né? Nós mais antigos. E vocês dando continuidade hoje. Eu tenho uma alegria muito grande em dizer que eu sou muito abençoado. Por quê? Vocês estão recebendo uma folha aí, e na número 1, vocês têm lá no comecinho alguns itens, como por exemplo, um breve testemunho de conversão e também uma chamada para ministério. Então, voltando aqui.
Eu tenho muita alegria porque eu só não fui convertido a Jesus Cristo numa igreja batista regular. Fui convertido numa igreja batista da Convenção, na cidade de Lucélia, estado de São Paulo. Mas logo depois, a nossa família veio para São Paulo e eu tinha 10 anos de idade. Fomos para uma igreja batista regular, Tucuruvi. Na igreja batista regular em Tucuruvi era na época o pastor Arthur Cave. Fui batizado por ele. Fui batizado por ele em 1956. Mas eu vou agora dizer que nenhum pastor que escreveu um livro, ele diz assim: fui jovem, agora sou velho, e daí? Alguém tem alguma coisa contra isso? Então, irmãos, é em 56. Naquele tempo eu já participava, irmãos, da associação. Um adolescente interessado em associação de igrejas. Entendia muito pouco, né? Mas estava lá. Associação do Brasil, também frequentava quando tinha aqui em São Paulo. Eu estava lá também. Lembro de certos momentos, irmãos, que realmente foram marcantes. Lembro-me em Bom Retiro, a Igreja Batista Regular de Bom Retiro, que na época era Bom Retiro mesmo. Depois mudou e mudou, hoje está lá em... que é a Casa Verde, né? Mas como é que é, pastor Marcos? Lá agora onde está? É Casa Verde mesmo, né? Então, naquela época eu tenho lembrança, irmãos, que o presidente da associação era o pastor João Bentes. Sabe quem é João Bentes? É o coautor do versículo por versículo de Champlin. Pode ver lá que tem o nome dele lá. Batista Regular. Você sabia disso? Um amazonense, um crânio que eu nunca vi igual. Também só pode ser, né? Mas eu lembro perfeitamente que o assunto naquela assembleia era missões. E ele foi um dos preletores. E ele então queria enfatizar a necessidade de avançarmos para o sul. Aí ele começou a falar, a narrar biblicamente muitas atitudes da igreja primitiva se lançando na direção do sul. Não tem muita explicação, eu era um adolescente naquele tempo. Mas eu lembro dessas coisas aí. Irmãos, aquele homem estava tão vidrado no assunto, pregando para nós, ele derramou lágrimas copiosas. Chorando ele falava isso. E ali não teve outra senão todo mundo, todos que lá estavam, ficarem bem tocados pelo espírito de dedicação e de consagração e de disposição para avançar com a obra do Senhor. Mas, irmãos, eu então me converti lá como eu já disse, em Lucélia, né? Interior de São Paulo. Eu vim para cá, para São Paulo, capital, e Tucuruvi foi meu primeiro berço eclesiástico, né? Com o pastor Renato Volpe. Lá passei minha adolescência, passei minha juventude, e lá então eu comecei esta missão, este ministério que Deus me deu para executar, para realizar.
Lá em Lucélia, nessa igreja batista que eu falei, onde houve a nossa conversão, houve algo interessante. Eu estava sentado no primeiro banco, do lado esquerdo aqui da nave, e exatamente nessa mesma direção, na parede no fundo, tinha um quadro pintado a óleo. Era o universo. E eu dali, sentado, ficava olhando para aquele quadro, e aquele quadro parece que começou a sair da parede. Não é visão não, hein? Começou a sair da parede, se ressaltar, sabe? E parece que ele me envolveu. Parece que eu estava dentro daquele quadro. Já tinha 3D, tá vendo? Naquele tempo lá. Parece que eu me sentia dentro, inserido naquela figura, ou naquele quadro, naquela pintura. Irmão, sabe o que aconteceu comigo? Fiquei com medo danado. Mas fiquei com muito medo. Eu estava querendo me achar lá dentro. Onde estou? Quem sou eu? Eu fiquei lá, sabe, naquela preocupação terrível, e aquilo mexeu demais comigo. O pastor estava pregando, sei lá o que ele estava pregando. O caso era o quadro, me intrigou demais. Mas aí chegou no final de tudo, o pastor fez um apelo: quem quer vir para frente para receber Cristo? Lá estava eu. Pela pregação, irmãos, eu tenho que confessar que não. Mas Deus usou aquele quadro lá. É possível isso? Para me trazer junto dele. E aí então entramos todos que vieram para frente, naquela salinha do lado, e lá o pastor orou e conversou com a gente e tal, e eu saí dali outro. Até então, irmãos, eu era tão medroso, não é muito diferente hoje, mas era tão medroso, irmãos, eu tinha tanto medo de escuro. E lá onde eu morava, ainda lá no interior, era lamparinazinha. E era às vezes uma lamparina para a casa inteira. Então eu colocava aquela lamparina num lugar mais estratégico, para ver se dava, né, alumiava ali pelo menos um pouco mais da casa. E aí então era de noite, ia dormir. Irmãos, eu tinha tanto medo, que eu sentia minha cama até levantar. Era puro medo. Mas a partir do momento em que Cristo entrou na minha vida, esse medo foi dissipado. E eu louvo a Deus por isso, porque realmente Ele modificou. Agora, segundo lugar, breve testemunho do chamado. Quando é que Deus falou comigo? Irmãos, quando eu nasci, na cidade de Quintana, também interior de São Paulo, quando eu nasci, 2 meses depois, meus pais se converteram. Os meus pais eram rezadores de terço. Meus avós, mesma coisa. Então era uma família bastante idólatra. Mas os meus pais se converteram. Eles tiveram que pagar por isso, porque por 1 ano, os pais deles, meus avós, não deram uma palavra sequer para os meus pais conosco, em protesto pela decisão e conversão a Cristo. Mas aí então eu fui criado no berço evangélico. Quando eu entendi, comecei a entender já as coisas, a gente frequentava a igreja batista também, e eu comecei a entender, e eu admirava muito a figura do pastor daquela igreja. Dali de Quintana fomos para Adamantina,
o pastor da primeira igreja batista de Adamantina, nome de Emílio. Esse pastor, eu era muito pequeno, mas esse pastor ficou na minha mente. Nós morávamos na roça mesmo, lá mesmo onde se planta, se colhe, ali mesmo. E ele ia lá nos visitar. E quando aquele homem chegava, que eu via, eu dizia assim: eu vou ser um pastor. Eu vou ser um pastor. E sabe, irmãos, essa vontade, esse desejo, essa coisa, nunca saiu do meu coração. Fui crescendo, e essa vontade não diminuiu sequer um passo atrás. Só crescendo. E isso foi se confirmando cada vez mais. E Deus assim, irmãos, já lá no passado, desde que eu era criança, eu acredito, Deus já estava me chamando, me preparando para o ministério da palavra de Deus. Essa é uma das justificativas. Deus não ia chamar alguém na mais tenra idade para depois ter um ministério de 10 anos. Um ministério de 15 anos e 20. Com certeza esse ministério que ele mesmo fez em relação a mim, é para toda a minha vida. Para toda a minha vida. Eu quero morrer no ministério, seja como pastor, direto de uma igreja titular, ou vice, ou na obra do Senhor Deus, eu quero morrer aí. Não quero desistir jamais. Então, assim se deu a minha chamada. Irmãos, no decorrer de todo esse tempo, eu devo dar graças a Deus, porque fui muito bem assessorado por homens, servos de Deus. Eu me excuso aqui de mencionar nomes, porque eu vou pecar se eu for começar a mencionar. Mas eu quero dizer que aqui nesse auditório temos muitos deles. Outros não estão aqui, outros já partiram para o Senhor. Mas eu dou louvo a Deus porque durante esses 50 anos, sempre Deus colocou homens muito bem intencionados ao meu redor. Eu não lembro de ter tido um ministério em qualquer uma das igrejas que nós passamos, que não tínhamos alguém ali conosco. No primeiro ministério, nós iniciamos lá, fomos para lá sozinhos. Mas não passou muito tempo, Deus nos deu um servo de Deus chamado Israel Bjork. Ele ficou ali junto de nós, vice-presidente, co-pastor da igreja. O homem mestre da igreja. Ensinando a igreja, cuidando da igreja. Ele nunca sequer disse uma palavra ou um gesto que pudesse demonstrar que ele ali estava com o intuito de, na linguagem popular entre nós, puxar o nosso tapete. Não, nenhuma vez. Era mesmo um companheiro de luta, de trabalho, muito fiel, muito dedicado. E fomos muito abençoados com ele. Segundo ministério, também tivemos pessoas, às vezes pastores, às vezes diáconos, mas sempre tivemos bons companheiros ao nosso redor.
para nos assessorar nesse ministério. Claro que nem todos foram assim, né? Evidente. Uma ocasião eu tive que a gente pregava no domingo, aí no decorrer da semana ele ia lá em casa brigar com a minha esposa por aquilo que eu preguei. Ué, como é que pode ser um negócio desse? É daí que surgiu a ideia, esposa de pastor é para-choque de pastor. Coitadas das nossas esposas, viu? O que elas sofrem. O que elas padecem, irmãos, por causa do nosso ministério. Mas este mesmo irmão que assim fazia, 20 anos depois, ele me procurou. E ele veio chorando e disse: pastor, eu não via a hora de ter esse encontro com o irmão. Desde que o irmão saiu lá da igreja, foi para outros ministérios e tudo, desde lá eu não tive paz no meu coração. Porque eu reconheço que eu fui uma pedra no seu sapato. Mas eu estou aqui agora pedindo perdão. Porque eu quero servir a Deus com alegria, quero servir a Deus com o coração livre, eu quero ter essa paz. Aí eu disse: irmão, vai servir ao Senhor em paz. Se depende do meu perdão, está perdoado 1000 vezes. E ele saiu feliz. Teve um outro também, esse irmão foi um diácono também. Esse irmão foi interessante. Muito amigo, diácono mesmo. Tem dois episódios com ele. Um dos episódios é o seguinte. Houve uma ocasião em que ele se aposentou. Ele era fiscal da CMTC. Só vai saber o que é isso? Pastor Raul sabe. Olha lá, Eládio sabe. Ah, pastor Benito, tá vendo? É só mãozinha velha que está levantando aí, ó. Que nem a minha também, ó, né? No tempo da CMT. Hoje é SPTrans, né? Tudo famoso, tudo diferente. Mas naquele tempo era SMTC. CMTC. Companhia Municipal de Transportes Coletivos. Eita condução, hein, pastor? Que condução. Tinha o Papa Fila, irmãos. Parecia uma carreta, só que era ônibus. Mas então ele era fiscal aí. Aí ele se aposentou. Aí ele chegou para mim e disse: pastor, eu me aposentei. Todo feliz. Aí sabe, eu fiquei mais feliz ainda quando ele virou e disse assim: eu quero te dar um carro. Irmão, que é isso? Guarda o dinheiro. O senhor aposentou, vai precisar pro resto da vida. Não faça uma coisa dessa. Não, Deus pôs no meu coração, eu quero te dar um carro. O senhor pode procurar o carro. Ele disse: esse homem tem muita confiança mesmo, né? Eu vou procurar um BMW, aí eu vou procurar um daqueles, né? Mas sabe, irmãos, eu orei a Deus: Senhor Deus, aproveitando a boa vontade do irmão aí que quer me dar um carro, e seria muito útil, né? 4 filhos pequenos, tudo, para a igreja. Então, que o Senhor possa colocar diante de mim aí, apresentar, mostrar, preparar uma cena para que apareça um carro que deva ser esse, né? Que será o meu carro. Eu não fiz que nem o outro disse: Senhor, é para ti, Senhor. Não fiz isso não. Mas sabe o que é que Deus fez, irmãos? Botou um Fusca 66 na minha frente. O Fusquinha 66. Vermelhinho.
mas bom estado. E aí então ele comprou e me deu esse carro. Mais tarde, irmãos, ele fez 50 anos de casamento com a esposa dele, né? A única esposa até hoje, graças a Deus. Ele me convidou para fazer, a família convidou para me fazer a cerimônia dos 50 anos, bodas de ouro dele, né? E lá nessa fala que nós estávamos ali dizendo, eu quis elogiá-lo, né? Pela vida, pelo espírito altruístico dele, da esposa e tal. Aí eu mencionei isso, irmãos, esse casal aqui é fantástico, né? Fabuloso, sabe? Quando eu estava como pastor lá na igreja e tal, ele se aposentou, ele me deu um carro. A família toda ficou assim, ó. Inclusive a esposa, não sabia não. Irmãos, eu pisei na bola feio. Só ele sabia que tinha feito aquilo, olha. E ninguém mais sabia. Eu falei, estraguei tudo. Mas não estraguei não, porque conhecendo a família, eu acho que eles ficaram muito assim admirados, mas num sentido positivo, né? Oh, graças a Deus, nosso Pai. Mas esse mesmo irmão, né? Uma vez, irmãos, eu estava lá e logo cedo, antes de eu tomar café, me deu uma dor na vesícula. Mas aquela dor que quem já teve isso sabe como que é. Aquela dor que me tirou, mudou o meu semblante, a minha cor, mudou tudo. Pensei que ia morrer, porque nunca tinha tido uma dor assim. Então deu aquela dor muito forte, e aí ela passou e ficou aquele fiozinho daquela dor lá no fundo, sabe assim, eu com o maior medão, ai Senhor, não deixa vir de novo não. Mas de repente, irmãos, aquilo veio de novo, veio e me jogou de joelho no chão. E aí, terrível, terrível. Aí passou um pouquinho, sentei, aí bateu palma. Era um dia de manhã, por volta de 8 da manhã, por aí. Bateu palma. Era o irmão, esse irmão, né? Ele chegou lá e... Ô pastor, tudo bem? Entra, irmão, senta. O que está acontecendo, pastor? O senhor está tão diferente, esquisito aí, está tão... Ô irmão, mas eu tive 2 crises agora aqui de rins que eu, olha, pensei que ia morrer. E tal. Nisso minha esposa veio, estava ali me cuidando, veio e disse, vizinho, você não quer tomar um café? Um cafezinho pelo menos? Aí eu disse, eu estou com medo de tomar um café. Estou com medo dessa dor voltar. Não, mas toma. Eu acho que eu não vou não. Aí esse irmão virou para mim e falou assim, pastor, toma para ver o que dá. Tá bom, irmão. Vamos tomar para ver o que dá. Oi, amigo, esse aí. Mas, irmãos, por aí afora. Não vamos contar 50 anos de coisas assim num tempinho como esse, né? Mas, irmãos, aí, próximo assunto, uma homenagem à minha esposa. Eidi, vocês permitindo, eu farei isso de noite. Porque ela não estava presente, né? Fazer homenagem por alguém ausente, estranho, não é? Você sabe que eu já dei posse em pastor que não estava presente? Olha! Uma das nossas igrejas ficou, pastor, venha pregar na posse do nosso pastor. Tá bom, irmão, eu vou. Aí chega lá, a igreja toda bem arrumadinha, enfeitada, e lá embaixo no salão social um bolo que é, olha, e festa, mas estava todo mundo no auge. Aí programinha distribuído e tal, etc, e vai daqui, vai de lá, e aí quando chegou a hora de iniciar, não começava. Aí o irmão de gente chegou e falou assim, pastor, o pastor não chegou. O que tem que ser empossado não chegou. O
que a gente faz? Eu falei, vamos dar mais uns minutinhos aí, né? Porque afinal é a estrela da noite, é o astro, né? Aí não apareceu. Finalmente receberam lá um telefone e me dizendo assim, ele não vai chegar. Ele vem da cidade tal, o carro quebrou, não tem como ele chegar. E agora, irmãos, tudo feito, convidados, igreja cheia, bolo esperando, bocas, e aquela coisa toda, e aqui. Aí eu falei, irmãos, eu não sei, vamos fazer o seguinte, olha, eu vou pregar sobre isso aqui, depois eu enrolo assim e vocês entregam para ele. Aí então foi feito, irmãos, o culto de posse sem pastor. É como fazer funeral sem defunto, né, irmãos? Ai, coisa terrível, irmão. Mas acontece. Mas, irmãos, é o seguinte, olha, a homenagem que eu quero prestar à minha esposa é porque eu estou aqui, irmãos, mas é só a metade que está aqui. É só a metade que está aqui. A outra metade está lá embaixo. Entende? E eu não teria, entre todas as pessoas de apoio, de tudo, ela é a chave. Os colegas que me ajudaram em todo esse tempo, louvo a Deus por essas vidas tão preciosas, mas irmãos, nenhum se compara à minha esposa. Nenhum fez o que a minha esposa faz, e fez durante todo esse tempo. E eu então preparei aqui preparei para ela aqui um acróstico. Honrada, esperançosa, inspirada, ditosa, informatizada. Mas isso aqui eu vou em detalhes depois, tá bom? À noite eu faço isso. Então, tá bom. Então agora vamos lá, irmãos. Vocês têm aí. Eu quero falar de duas coisas aqui, dois aspectos. Primeiro, o ministério pastoral é obra da graça de Deus, irmãos. É obra da graça de Deus. Pode me excluir, nos excluímos, é Deus, é a graça dele que faz tudo isso. Lá em Hebreus capítulo 12 e versículo 28, então vamos até lá. Hebreus 12 e 28. Os irmãos sabem que aqui nessa parte está falando do ministério de Moisés lá atrás, como foi, aqueles limites todos do povo. Olha, não se aproxima do monte, aqui é o limite, mas vocês fiquem para cá do limite, e se tocar aí morre. Aí de repente trovão, relâmpago e vozes e tudo aquilo, né? Aí então ele fala assim, olha, eu quero dizer para vocês que vocês são obreiros de uma outra época, onde não há necessidade de todas essas coisas. Eu quero apresentar para vocês o meu reino, e eu quero que vocês me sirvam neste reino. E aí então nós temos o versículo 28, vai de 18 até 29, mas eu quero dar o 28, a primeira parte. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual servimos a Deus. Pela qual sirvamos a Deus, servimos a Deus. Pastores, irmãos, o que é que nos faz servir a Deus? Por intermédio de que servimos a Deus? É por intermédio dessa graça de Deus. É pela graça. Tão somente pela graça do nosso grande Deus. E tanto no Novo como no Velho Testamento, irmãos, nós temos exemplos e exemplos e exemplos e exemplos de Deus chamando pessoas.
Deus se apresentando às pessoas e chamando-as para o ministério, para o seu trabalho, para a sua tarefa. Muitos deles. Mas eu quero tirar como exemplo aqui Ezequiel. Ezequiel. Então eu convido vocês para irmos até Ezequiel capítulo 1. Vamos ver aqui algumas coisas que Deus fez em relação a Ezequiel nessa chamada e que nós podemos também tirar lições para nós, como Deus age, como Deus trabalha conosco. Lembrando que Ezequiel, filho de sacerdote, e agora Deus também quer dar a ele o ministério profético. E Deus então vai exatamente falar com ele, dar as instruções e dizer o que é que ele tem que fazer. É como se Deus estivesse escolhendo um pastor e dizendo, aqui está o trabalho seu. E então o que nós temos aqui, irmãos? No versículo 1, diz assim, aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Versículo 3. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Versículo 28. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Capítulo 2. Esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Versículo 2. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. 3. Ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Então aqui nós temos exatamente Deus falando com Ezequiel. Irmãos, se você ler aí o capítulo 1 inteiro, capítulo 2, tudo aqui, nós vamos ver a visão que Ezequiel teve. Olha, eu acho que não suportaria essa visão não. O que ele viu aí. Eu tentei traçar. Eu não sei se tem algum artista que conseguiria desenhar o que é essa visão aí. Acho que no final, se ele for colocar num papel essa visão, fazendo tudo, colocando tudo que o texto vai falando, no fim acho que vai ficar um negócio que ninguém entende. Porque é muita coisa, né? É uma visão que causa realmente medo até. Agora, eu não sei por que razão Deus resolveu fazer isso com Ezequiel. Não sei se ele se precisava, porque ele era duro para entender as coisas e aceitar, e Deus teve que agir dessa maneira, com uma coisa bem impactante. Eu não sei, mas a verdade é que isso aconteceu. Acontece no nosso chamado? Não, cada um, Deus trabalha com cada um. Deus age e chama como Ele quer chamar as pessoas, usando métodos
formas diferentes, como ele queira. Certo? Para mim, por exemplo, comparar essa visão que ele teve aqui, quando Deus o chamou para esse ministério, e comparar aquele quadro que eu vi, que já me deu medo. Se eu vi isso aqui, então eu morro. Se eu tenho essa visão, eu morro. Não aguento, né? E mesmo Ezequiel, o que aconteceu com ele? Caiu por terra. Dobrou seus joelhos. Caiu por terra. Visão muito forte. A maneira como Deus trabalhou aí para chamar Ezequiel para essa tarefa foi bastante forte. Mas é que Deus também sabia com quem ele ia trabalhar, qual eram as dificuldades que ele ia ter, porque esse povo que ele ia trabalhar com ele era um povo de dura serviço, povo de cara feia mesmo, né? Então Deus trabalhou assim, irmãos, de uma maneira muito forte, muito impactante na chamada de Ezequiel. Não foi assim comigo, talvez com você também não. Com Paulo também já foi meio forte, teve que cair do cavalo, né? Ficou cego, foi forte também. Mas também aquela rocha farisaica tinha que ser quebrada, né? De alguma maneira. Então tinha que ter uma penha muito poderosa aí para quebrar aquilo tudo. E Deus então trabalha assim, irmãos. Deus trabalha dessa maneira. Estava lendo o livrinho de pastor Jaime de Lima. Então lá ele diz assim: gente, se vocês perguntarem para mim, pastor, onde está o ponto-chave, onde você definiu que foi chamado por Deus? E ele disse: eu não tenho. Eu não tenho. Então eu não posso mostrar por um fato, mas eu posso mostrar pelo que ele tem feito na minha vida. Eu não tenho convicção de que sou chamado, mesmo que eu não tenha como apresentar para vocês tal coisa. Então Deus trabalha assim, irmãos. Agora uma coisa é verdade, que Ele não chama ninguém de uma maneira vulgar, de uma maneira assim, sem sentido, sem significado, sem importância, sem relevância. Ele não vai chamar ninguém para simplesmente dizer chamei. Não, ele vai chamar as pessoas porque ele quer essas pessoas. Ele quer essas pessoas para o ministério. Então aqui, em primeiro lugar, irmãos, que nós vimos, Ezequiel foi revelado por Deus. Ele foi revelado por Deus. Ele estava na Babilônia. Tinha sido levado para lá com aquela turma lá de Judá. Estava lá na Babilônia. Ele estava entre os cativos. O texto fala isso para nós. Então ele era um dos cativos lá na Babilônia. Mas veja só, o foco de Deus foi a pessoa de Ezequiel. Deus tem então tem as pessoas certas para chamar para o ministério. Pode ter uma congregação aqui de 1000 pessoas, uma igreja com 1000, 2000, 3000 pessoas. Deus não vai chamar todos para o ministério, mas Ele vai focar aquele que é chamado. E Ele vai escolher. E Ele vai convocar para isso. Ele faz isso. Então, graças a Deus, se você um dia foi visto por Ele, focado por Ele e revelado por Ele. Eu sinto falta, sabe do que, irmãos? Daqueles tempos idos. Quando o acampamento Maranata era um celeiro para revelar novos pastores, missionários e missionárias e tudo. A gente ficava muito feliz quando os nossos jovens iam todos para a temporada no acampamento Maranata, porque a gente sabia que lá, aquele acampamento, aquela programação, aquela pregação, tinha um alvo. E quantos deles entregavam as suas vidas para o ministério lá naquele trabalho?
E quando voltavam para suas igrejas, eles vinham e davam testemunho, irmãos, lá eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus. E daí ia para seminário. Agora, parece que os acampamentos não têm mais esta visão. As pessoas vão para o acampamento e voltam. Mas quase não se sabe, não se vê, não se escuta nada a respeito de Deus me chamou para a obra do Senhor. A gente sente falta, irmãos, quando ao final de um desafio, faz-se um apelo. Quem aqui está pronto para se ingressar na obra de Deus? Deus está falando com você, no seu coração. Se há alguém assim, levante-se, vem aqui. E levanta um, levanta outro, levanta outro, levanta outro. E vem aqui. As coisas estão ficando complicadas, né? Difíceis. Lembro, permita-me, pastor Paulo, permita-me dar um testemunho. Pastor Ivan está aí, no caixão, lá em São José dos Campos. Pastor Guilherme Grife dá o sermão. E aí no final do sermão ele disse: irmãos, quem daqui vai substituir o pastor Ivan? Porque ele está saindo, ele está indo para a glória. Uma lacuna se formou, uma brecha se abriu. Será que não está aqui quem vai tapar essa brecha? Está aqui, pastor Paulo. Daí, como é gostoso ver isso, né, Paulo? Irmão, pastor. Como é maravilhoso isso. Né? Porque Deus precisa. E Deus então revelou, foi lá, entre todos os cativos. É você, viu, Ezequiel? Vem cá. Outra coisa, irmãos, que nós podemos também lembrar aqui nessa parte essa revelação, né, que Deus revelou aqui para Ezequiel, é que é assim exatamente que Deus tem trabalhado. Ele mesmo tem se revelado às pessoas e chamando-as para o seu trabalho. Irmãos, o ministério não é fruto de uma sorte. Você está lá na praia, de repente surge uma garrafa lá, fechada. Aí diz, uma garrafa aqui fechada, você vai, abre, tem um papelzinho. Aí você lê lá assim, você foi escolhido por Deus para ser pastor. Não vai atrás disso, que isso não funciona, não é assim. Aí você vai passando lá no viaduto do chá e está lá o realejo. E um biriquitinho lá, né? E aquelas coisinhas. E aí você chega lá e dá 5 mil reais lá para a pessoa. Aí biriquitinho, vai lá, puxa um papelzinho, aí você pega e diz, Deus te chamou para o ministério. Mas que negócio é esse, irmão? Deus vai usar realejo, vai usar um periquito para chamar alguém que ele quer para a obra dele? Que brincadeira é essa? Né? Que negócio é esse? Cigano, seja lá o que for. Né? Nada disso, irmãos. Aí você pega a lâmpadazinha do gênio e abriu ele. Peça 3 coisas, meu filho. Aí você... Se isso acontecesse, duvido que você ia dizer, eu quero ser pastor. Você ia pedir muita coisa, mas ser pastor, não vai pedir nada. Não vai pedir não. Pode pedir carro, pode pedir casa, pedir muito amor, pedir riqueza, né? Mas pedir para ser pastor. Uma irmã lá de Taubaté, passando lá na praça, lá no centro, estava cheia de ciganas. Vem aqui para me ler a sua mão. Aí a irmã da igreja falou assim, hoje que eu vou pegar essa camarada aí. Pegou e falou assim, você quer ler minha mão? Quero. Então pode ler.
Aí então a cigana pegou e tal, e disse, olha, você tem... cuidado, hein? Você tem 2 homens na sua vida. Eu tenho 2 homens na minha vida? Você tem 2 homens na sua vida. Isso aí pode trazer consequência e tal, e deu um sermão. Aí, tem mais alguma coisa aí para mim? Não, o principal é isso aí mesmo, você precisa se corrigir e tal. Ah, tá. Agora a irmã pegou e falou assim, agora me dê a sua mão, que é o que eu vou ler. Aí pegou a mão da cigana e começou a ler lá assim. Aqui diz o seguinte. Na mão da cigana. Hein? Ó, aqui diz o seguinte. Você é pecadora. Você, se não se arrepender, vai para o inferno. Você, Deus te abomina. Você é crente, né? Eu sou crente. Aí então ela pegou e falou assim, os 2 homens que você disse que eu tenho na vida é meu marido e meu filho. Entende, irmãos? Ministério não se dá dessa forma, dessa maneira. É Deus trabalhando. É Deus chamando. É Deus levando as pessoas, pela graça, a servi-lo com toda a dedicação. Então, irmãos, segunda coisa aí, foi sustentado por Deus. O versículo 3 diz, que Deus chamou, Deus não vai abandonar, Deus vai sustentar. Deus vai sustentar. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Irmãos, Deus nos chamou para o ministério, mas não retirou a mão de sobre nós. Ele não nos largou, não nos destituiu do convívio dele. Não, ele continua com a sua mão sobre nós, nos sustentando. Então ele foi sustentado por Deus, assim como nós somos sustentados por Deus. Muitos momentos aí do nosso ministério, que se não fosse esse sustento de Deus, ai de mim. Ai da minha esposa, ai dos meus filhos. Mas em nenhum momento a mão de Deus se ausentou de nós. Nos segurou ali. Maravilhosamente. A mão de Deus. Então aí nós podemos lembrar do que nos diz lá em 1 Tessalonicenses 5, 24, né? Onde diz, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, nessa parte aqui de sustento e proteção de Deus e tudo, acho que eu não vou falar não, porque o horário passou, vamos para frente. Bom, então, de acordo com essa proteção de Deus, sustento de Deus, nós podemos dizer, bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Salmo 68, 19. Outra coisa, irmãos. Ezequiel, ele foi convocado por Deus, 3:17. Chamado, convocado, ou seja, Deus o convoca para uma tarefa específica, para um trabalho específico. Diz aí o verso, filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Irmãos, veja só que privilégio. Eu não preciso me preocupar com o que eu vou falar. Basta eu procurar aqui na palavra dele e eu já sei o que é que eu tenho que falar. Porque ele não me chamou para criar alguma coisa, mas sim para transmitir aquilo que já está aí. A mensagem já está aqui na palavra dele. É isso que eu tenho que me preocupar.
É claro que ele tem sempre uma palavra adequada para os momentos adequados também. Pastor Shed falou que quantas vezes, né, ele fica lá angustiado, querendo saber o que é que tem que falar. E não vem, e não aparece. Comigo aconteceu muito disso, irmãos. Aí é segunda nada, terça nada, quinta nada, sexta nada, sábado o irmão já está desesperado. Senhor, o que eu falo amanhã? Aí de repente, pim! Não é o gênio não, é a luz do Espírito Santo. É o Espírito Santo. Aí, meus irmãos, parece que tudo já estava prontinho, até o esboço. Não é isso que acontece? Parece que até o esboço já estava prontinho. E você então sente, aqui, encaixa bem. É isso que Deus faz. Né? Ele realmente, irmãos, Ele convoca e Ele dá a palavra para nós passarmos para frente. O Salmo 65:4 diz assim: bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. É um privilégio, irmãos. Muito abençoado. Outro ponto aí, irmãos. Capítulo 4, versículo 1 e 2. Tu, pois, ó filho do homem. Para Ezequiel, a expressão filho do homem parece que é de comum acordo que era um costume semítico de denominar alguém do sexo masculino, né? Enquanto que para Cristo já é outra coisa e assim por diante. Mas, diz aqui, tu, pois, ó filho do homem, eu estou no capítulo 4, verso 1 agora. Toma um tijolo, põe-no diante de ti e grava nele a cidade de Jerusalém. Põe cerco contra ela, edifica contra ela fortificações, levanta contra ela trincheiras e põe contra ela arraiais e arietes em redor. Irmãos, então aqui nós vemos o quê? Deus revelou alguém que Ele queria para a sua obra. Ele declarou: eu vou te sustentar. Eu te convoquei para fazer tais coisas. E eu quero te dizer, te ensinar como fazer isto. Que coisa completa, né? Que maneira completa de Deus trabalhar. Eu quero te ensinar o que você vai fazer. Então, Ezequiel foi ensinado por Deus. Diz aqui o texto: toma um tijolo e grava nele a cidade de Jerusalém. Põe cerco contra ela. Isso servirá de sinal para a casa de Israel. O Senhor Deus aqui deu uma aula visualizada para Ezequiel. Não seria difícil, ou melhor, não seria fácil profetizar contra Jerusalém, mas era necessário. O povo estava com os ouvidos fechados para Deus, tinha uma fronte obstinada e o coração duro. Olha o versículo 7, que descrição ele faz aí. Falando desse povo, né? Falando do povo aqui. O versículo 7 do capítulo 2, irmãos. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. São rebeldes. Então era um povo que precisava de alguma coisa. Aí então Deus chama Ezequiel e fala: sabe, Ezequiel, para você entender bem o que está acontecendo e para que o povo entenda bem, visualize isso aí. Aí ele diz: pega lá um tijolo, desenha a cidade de Jerusalém, desenha o muro lá e mostra a calamidade que está existindo, mostra o que está ocorrendo, fala a verdade. O povo é duro, o povo é difícil, o rosto do povo é um rosto carrancudo.
E ele vai até dizer para ele assim, você pode, Ezequiel, você também tem que fazer assim. Se eles têm um rosto duro, apresente-se também com um rosto duro. Se eles estão marrudos, seja marrudo também com eles. Fala a palavra, prega a palavra. Porque eles estão precisando disso. Mas não passe a mão na cabeça, não. Fale a verdade para esse povo. Então, irmãos, o que Deus está mostrando aqui é que aquela pessoa que Ele chama tem que ser maleável, tem que ser dócil, tem que ser longânimo, tem que... muita coisa, cordato, muitas coisas. Mas ele também tem que ser bem positivo, tem que ser real e tem que falar a verdade, doa a quem doer. Chegou um rapaz na igreja, não atualmente, já no passado, chegou um rapaz, ninguém aqui conhece, o nome dele era Paulo César. Se tem algum Paulo César aqui, perdão, não é nada com você não, tá? Mas Paulo César, ele chegou lá e ficou. Primeiro dia que ele chegou, sentou lá atrás, no último banco, a igreja está tendo o seu culto, já tudo programadinho, ele se levanta e diz, eu quero fazer um especial. Eu estava na frente nesta hora, né? Aí eu falei, pronto, Senhor Deus, e agora? Aí eu disse, irmão, é o seguinte, quer dizer, já que ele queria um especial, conhecedor da linguagem, tudo, eu falei, deve ser irmão. Olha, é o seguinte, a programação já está estipulada, então vamos conversar depois para futuramente, né? Aí ele sentou lá e ficou. Mas ele começou vindo, né? Se enfiou na mocidade, era um jovem. Se enfiou na mocidade. E ele começou a trabalhar com os jovens, no sentido de querer levar os jovens para outro caminho, para outra doutrina. E ele dizia que ele era de uma igreja, não sei aonde, chamada Igreja de Deus, e tal. Então ele falava para os jovens, vocês têm que ver, pastor é aquele da minha igreja. Aquele lá é pastor mesmo, viu? É outra coisa, vocês têm que ver, aquela igreja, aquela que é a igreja. E ele ficou lá, sabe, os jovens não aguentavam mais aquilo. E a gente advertiu, olha meu filho, você quer ficar aqui? Fica, mas entra na nossa. Certo? Aqui não é lugar de você estar espalhando essas coisas não. E tal. E eu falei para ele, se a sua é melhor, porque você não está lá. Se o seu pastor é melhor, porque você não está lá. Mas ele ficou ali insistindo, irmãos, insistindo, ficou. Aí um dia eu estava conversando com um irmão, chegou um jovem, pálido. Pastor, vai lá embaixo porque a gente não aguenta mais o Paulo César. A gente não aguenta mais. Eu falei, eu já vou já. Aí eu disse, cheguei, ele estava no meio dos jovens, pregando a doutrina dele lá e falando e tudo, aquelas coisinhas todas, né? E aí eu cheguei lá e falei, ô Paulo César, eu já te avisei, nós já falamos que aqui não é lugar. Se você não se adequa a nós aqui, você pode ir para a sua igreja. Aqui, por que você sair de lá? Fica lá. Lá é melhor para você, lá você tem seu pastor, você diz que é tudo melhor do que aqui, vai para lá. Então eu vou te dizer o seguinte, na qualidade de pastor dessa igreja, eu te ordeno, saia. Ele olhou para mim e falou assim, não saio. Irmão, eu falei, e agora? Que camarada? Eu falei, mas também, quem sou eu, né? Não, como pastor da igreja. Eu vou falar em nome de Jesus. Aí eu falei assim, em nome de Jesus, saia. Ele falou, não saio. Oh, Jesus. E agora eu vou falar em nome do diabo? O que eu vou falar agora? Eu não sei. Complicado o negócio. Aí eu falei, você não vai sair não? Ele disse, não. Então você vai sair no braço. Agora, os irmãos não pensam que eu travei uma batalha física com aquele homem, né, moço? Peguei ele pelo braço. Suavemente, né? Suavemente. E fui puxando para fora da igreja. Fui passando no meio do povo, né? Os jovens até que acharam bonito aquilo, sabe?
Ei, nosso pastor é herói. E fui... Mas quando eu passei na porta, irmão, tinha umas mulheres lá, elas falaram, nossa, meu pai do céu, o que o pastor está fazendo? Mas eu passei e levei lá para o outro lado da rua, aí ele ia se agarrando nas coisas, sabe? Ia se agarrando, mas não sei onde arrumei força. Aí voltei lá do outro lado e disse assim, olha, você pode entrar se você quiser, mas só se for para se converter. Se você quiser aceitar a Cristo como seu Salvador, você pode voltar. Mas fora disso, cai fora. Aí ele saiu xingando, falando e foi embora. Foi embora. Irmãos, a gente tem que às vezes ser até meio fora de si, sabe? No bom sentido, né? Porque a Bíblia diz o seguinte, que a vida, aí no mundo, no cenário evangélico da igreja, tem lobos. Muitos lobos. E às vezes o lobo é teimoso. E ele só sai se você dá uma marretada nele. Entende? Então, tem que ter essa autoridade. A palavra de Deus tem que agir e resolver as coisas. Então, aí ele foi embora. Não gostou, mas foi embora. Nunca mais apareceu. Pastor, acabou, né? O tempo já foi embora, né? Já, né? Já foi, né? Tá. Muito bem. Então, irmãos, só escreva aí, por favor, na sua segunda folha. Preencha aí só. Olha, o ministério é obra que requer fidelidade da parte do chamado. É o 28b, do mesmo versículo lá de Hebreus, tá? Pela graça servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Então, Deus espera que o sirvamos de modo agradável. Põe aí. De modo agradável, na sua segunda folha. Quem você procura agradar? Pastor, temos que agradar a Deus, certo? O apóstolo Pedro e João lá disseram, mais importa obedecer a Deus que aos homens, que se dane o sinédrio. Não é isso? É Deus. Pois bem, vocês coloquem, por favor, aí, no verso 28 ainda, próximo passo, Deus espera que o sirvamos com reverência. Com reverência. Depois, 28d, a última parte. Deus espera que o sirvamos com santo temor. Irmãos, que Deus nos ajude, irmãos, no ministério. Deus permitiu que eu chegasse aos 50 anos de ministério, outros já têm mais do que eu. Mas isso tudo foi pela graça de Deus, viu? Não foi sorte, não foi Aladim, não foi cigano, não. Nem mesmo homens, mas foi Deus. É assim que Deus age. Então vai em frente, viu, jovens? Pastores jovens, os meninos aí no ministério. Vão em frente, vale a pena, viu? Porque se fosse para mim voltar atrás, iniciaria tudo de novo. Amém? Amém? Obrigado, Deus abençoe.